Voltamos para o segundo bloco com o Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos falando sobre rentabilidade. E nós estamos conversando com o Mauro Osaki por Skype, direto de Piracicaba. Ele que é pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Mauro, continuando dentro da nossa sequência, nós falamos muito em formação de preços da soja, né? Agora, essa queda da inflação, por exemplo, afeta de alguma forma a rentabilidade do produtor também? O dado macro ainda ele não vem de forma direta. Claro que a queda, como consumidor, ele terá benefícios, né? Agora, com relação à sua rentabilidade, não, porque ainda temos a inflação do campo, né? Que a inflação do campo ela não está diretamente ligado aos mesmos os indicadores econômicos acompanhados pelo governo, né? Então, é outro tipo de insumos que eles estão monitorando, é outro tipo de variáveis, tá? Então, é por isso que nós tentamos correlacionar essa inflação de consumidor geral para o produtor, ele tem um pouquinho de diferença. Claro que se nós tivermos uma elevação dos preços administrados pelo governo, no caso de energia elétrica, uma parte, no caso de diesel, ele tem um impacto direto na rentabilidade do produtor, sim. Mas esse tipo de mecanismo, normalmente o governo tem conseguido trabalhar melhor, pelo menos nesses últimos meses, mais transparente, o que dá um pouquinho mais de segurança, ou pelo menos um alinhamento melhor para o produtor, né? Tá certo. Agora, por exemplo, os desdobramentos aí da Operação Carne Fraca, que atingiram aí a produção dos setores de bovinocultura, suínos e aves, o embargo da carne de frango, por exemplo, tem aumentado aí os custos dos produtores também? No caso, olhando no ponto de vista mais do setor fornecedor, que é o caso do produtor de soja, que normalmente ele tem milho, claro que é uma preocupação muito grande, né, da maneira, esse impacto da carne, dessa operação, né, porque o setor de suínos e aves é um setor extremamente importante, porque é um setor que demanda muito das matérias-primas que o produtor de grãos, no caso soja e milho, ele produz. Tendo como ponto de vista que ano passado eles já tiveram problemas em função dos altos preços, tanto do farelo de soja quanto do milho, então a rentabilidade desses produtores já estava bastante afetada, eles estavam bastante sensibilizados com isso, em termos de rentabilidade. E agora nós temos esse desenvolvimento, essa operação, justamente num setor que ainda estava entrando no processo de recuperação, você tem uma demanda internacional recuando. Então, para o produtor de soja, sim, preocupa bastante, porque ele pode ter um impacto, porque os preços das suas principais produtos agrícolas podem vir ter uma pressão maior de recuo de preço, principalmente o milho. Tá? Então, por isso, né, que para nós, do setor de grãos, preocupa sim, enquanto esse problema não for resolvido, mesmo que resolva, ela terá impacto. Nós vamos carregar por muito tempo ainda até fazer esse ajuste, onde é que a nossa engrenagem realmente volte a crescer novamente para que a gente normalize o nosso processo e que realmente os dois setores consigam caminhar junto e dar uma rentabilidade tanto para o produtor de grãos quanto para o produtor de proteína animal. E, Mauro, os problemas climáticos ocorridos no ano passado também influenciaram na rentabilidade do produtor? Sim. No caso específico de grãos, vamos pensar tanto soja quanto milho, que normalmente são essa dobradinha que nós temos com os produtores. Soja no ano passado nós tivemos um pouco queda da produção por conta da influência do El Niño. Então a nossa produtividade esperada em muitas regiões acabaram não ocorrendo, tá? Isso principalmente na região mais nordeste e norte do Brasil, que nós tivemos uma condição climática um pouco mais severa, tá? E a região do sul já a condição climática foi favorável, tá, para a produção de soja. Quando nós entramos no milho segunda safra, nós tivemos uma interrupção do regime de chuva muito mais cedo do que esperado, o que a oferta do milho foi bastante reduzida. Então, muitas vezes o produtor que esperava aquela receita, no caso do milho, né, esperando uma produtividade de mais de 6 toneladas por hectare, de repente ele viu colhendo metade daquilo. E aquela metade ele teve que pagar todo o custo de produção que ele tinha. Então ele acabou zerando, né? O que ele tinha de receita zerou o custo de produção dele, não tendo nenhuma rentabilidade positiva para que ele fizesse novos investimentos para a próxima safra, tá? Em alguns casos mais extremos. Então,
no caso específico, né, da condição climática, no ano passado ele foi bastante prejudicial para a rentabilidade do produtor de forma geral, porque você ganhando a soja zerou no milho, e aí a situação para a safra 16/17, pelo menos para milho, começa a ficar um pouco mais desafiador. Agora, o produtor brasileiro aí tem usado mecanismos de proteção? Você já começou até a comentar sobre isso, né? Sim, nós começamos Explica melhor né, isso. sobre a proteção, né? Tem várias ferramentas, né? Então, vai depender muito mais de quanto de crédito você tem disponível de recurso próprio ou de quanto você quer comprometer sua produção, né? E existem diferentes mecanismos de proteção de preços, tanto de você lançar CPR ou você fazer venda antecipada, usar outros mecanismos de crédito que você tenha que fazer essas proteções aí antecipadas. Mauro, e no caso aí das novas fronteiras agrícolas, como no caso Matopiba e região norte, os produtores já conseguem uma boa produção e rentabilidade? Essas regiões conseguem uma rentabilidade positiva, mas não tão grande como a sua expectativa dos seus investimentos, né? Quando você está abrindo fronteira, você tem um investimento muito pesado, principalmente na correção da fertilidade do solo. Então, normalmente o mercado não está estruturado, então você tem que buscar insumos de lugar mais distante, o mercado é um pouco mais estruturado. Então, isso eleva um pouco o custo de produção para essas regiões de fronteiras agrícolas, torna desafiador. E muitas vezes essas regiões também, nós temos que salientar que são normalmente mercado em amadurecimento, também tem poucas opções de venda. Então, normalmente o preço dele é diferente das regiões mais consolidadas. Então, acaba meio que deixando a rentabilidade um pouco abaixo de outras regiões mais maduras, né? Mas, em geral, né, nós temos observado para Mapitobá, vamos falar assim, essas regiões de fronteiras que nós observamos nesses últimos 2 anos, uma rentabilidade negativa por conta da condição climática. Tá? Nós tivemos aí uma forte influência do El Niño, que reduziu significativamente a produção, e nós tivemos aí, boa parte desses produtores aí renegociando a safra passada para esse ano, né, por conta da frustração de safra. Então, isso acontece, né, isso é possível de acontecer. Então, essa região de Balsas, Piauí, principalmente, as 2 últimas safras não foram tão positivas, diferente desse ano, que a expectativa é bem melhor do que anos anteriores. Só que nós temos coisas passadas carregando, tendo que zerar nos próximos anos aí esse efeito negativo. Agora, Mauro, e no caso do valor dos insumos, existe muita diferença no preço para os produtores de regiões mais distantes dos grandes centros? Alguns insumos sim, mas de forma geral eles caminham muito próximos, né? Então não há uma diferença tão grande quanto nós temos na formação de preço de soja. De soja você vê nitidamente que há uma diferença forte do preço do Porto Paranaguá em relação à região mais distante do Porto. Quando nós tratamos de insumo, normalmente o valor do insumo é muito grande, né? O preço dos fertilizantes em geral ultrapassa 3 dígitos. Então, quando você tem esse valor, o valor do frete próximo desses insumos, ela fica um valor pequeno, né? Então, o impacto dessas distâncias, ela acaba sendo absorvido pelo valor. E conforme a escala que você tem, normalmente acaba meio que neutralizando essas diferenças. Então, a gente não evidenciou até agora, assim, mudança significativa. Claro que produtores de maior escala têm um preço diferente dos produtores de médio e pequeno produtores de outras regiões, tá? Então há essa diferença, mas essa diferença não é tão gritante ao ponto de você acabar inviabilizando todos os setores. Todos os setores acabam meio que se encaixando nesse sistema produtivo aí. É que tem a questão do o famoso frete retorno, né? Que é muita queixa mais por parte do transportador do que do produtor, né? Isso. Normalmente você carrega muito mais a produção agrícola e o retorno dele é muito menor, né? Então a proporção é diferente, né? Então esse é um dos problemas, tá? E a outra é a questão de estratégia. A empresa tem uma estratégia diferente, principalmente para insumos agrícolas, né? Aqueles que estão melhor, têm uma logística mais enxuta, que têm os seus centros de distribuições melhores alocados, conseguem ter um preço diferencial melhor do que outros concorrentes menos estruturados. E isso é que faz essas diferenças de preço, né? Cada empresa tem uma política de preço diferente das outras. Então, conforme a negociação, o tamanho do produtor, você acaba tendo esses valores diferentes de insumos. O uso da tecnologia tem melhorado a rentabilidade do produtor, do setor? Eu tenho procurado encontrar essas respostas, né? Mas a gente
não consegue comparar a mesma tecnologia com a tecnologia atual, porque as variedades são diferentes. Então, nós não podemos afirmar que a tecnologia atual é melhor que o outro. O que nós podemos dizer é que o uso da atual tecnologia tem melhorado o manejo do produtor, tem facilitado alguns trabalhos operacionais do produtor rural. Mas, em outra parte, o custo da semente também tem que ser elevado significativamente. Então, dependendo do que você está trabalhando do produto agrícola, o valor do royalties mais as sementes tratada, ela fica um valor acima até do investimento que você está fazendo com fertilizantes. Tá? Então, começa a dar um sinal de alerta mostrando que não há espaço para você errar com esse tipo de produto. E se você não tem uma boa expectativa de preço futuro para esse produto agrícola, talvez o investimento para essa tecnologia que nós temos disponível não seja mais adequado, pelo menos no curto prazo. Então, há sempre que estudar um pouco melhor com relação a essa tecnologia. Particularmente coincide, né, que você tem novas tecnologias entrando num período de mercado baixista, né? O preço está recuando, mostrando uma realidade diferente para o produtor rural, em que nós fomos agraciados, pelo menos, vamos falar assim, com o preço internacional recuando desde 2012, a taxa de câmbio trouxe para nós aí uma falsa rentabilidade, né? Mostrando que na safra 13-14, 14-15, até 15-16, a impressão que nós tínhamos rentabilidade positiva e 16-17 nós caímos na realidade. Câmbio mais estável, preços internacionais abaixo de 10 a 11 dólares por bushel, e aí começa a ter essa realidade de um câmbio mais estável, mostrando que a rentabilidade está próximo de zero e, para alguns casos, até negativo. Então, esse é o sinal de alerta e, muitas vezes, o valor dessa tecnologia que nós estamos adotando por hora não consegue saldar os custos que nós estamos investindo na lavoura. Para encerrar, então, Mauro, só para uma visão rápida e uma mensagem final, qual a sua visão para o futuro do setor da soja no Brasil e no mundo? A visão ainda é positiva. Nós sabemos que a população mundial tem uma taxa crescente, principalmente nos países mais populosos, tomando como exemplo a China, e depois nós temos a Índia, e nós temos na região do Sudoeste Asiático ainda que tem uma população bastante grande e que consome os produtos que nós trabalhamos aqui no Brasil. Então, se nós olharmos no longo prazo, é um sinal de positivo, que nós temos na parte da responsabilidade, né, de conseguir produzir esse alimento, que é isso que virá uma cobrança do Brasil, mas ao mesmo tempo sob pressão de preservar o nosso meio ambiente. Então, essas duas cobranças, essas duas demandas e ao mesmo tempo preservação serão presentes nos próximos anos para nós, e nós temos conseguido trabalhar muito bem desde a adoção do sistema de plantio direto, usando melhores tecnologias, fazendo o sistema produtivo melhor, selecionando melhor defensivos agrícolas. Então, traz para nós aí medidas que nós temos tomado nos últimos 10 anos, mostrando que nós estamos bastante na linha da fronteira da eficiência. Né? Por isso que toda vez o Brasil entra no radar do mundo inteiro como o maior possível fornecedor de alimentos para os próximos anos. Então, eu não vejo nem um pouco o lado negativo, sim positivo com relação à perspectiva para nós no futuro, para o mundo, né? Então, desse ponto de vista. O que nós temos que tomar cuidado do ponto de vista do setor produtivo, ok, mas é que o setor privado, o setor público acompanha esse crescimento, dando condições que nós aproveitemos essa oportunidade que o mundo está nos dando, melhorando em termos de infraestrutura, melhorando em termos de reduzir esse custo do Brasil, não fazendo intervenções de taxa de exportações, porque isso seria uma experiência negativa do país vizinho, o Brasil querendo adotar esse tipo de taxação para tentar aumentar a sua arrecadação. Do outro lado, o governo não faz a lição de casa dele de reduzir seus gastos e tenta fazer o setor produtivo pagar a partir dessas taxações. Então, eu acho que é incoerente. É um momento que o Brasil precisa ganhar essa competitividade internacional, o setor público tenta atrapalhar esse crescimento que nós precisamos. Tá certo, eu agradeço então a participação do pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, Mauro Osaki. Muito obrigado, tenha um bom dia. Igualmente, um abraço a todos.